Estado, inclusive já tive uma conversa aqui com os deputados e mostrei a eles alguns números, inclusive dos números da arrecadação para esse mês, e cumprindo aquele compromisso de agir. Boa tarde, seguidor do Amazonas Atual. Eu sou Yolanda Ventura e você acompanha agora a coletiva de imprensa com o governador do Amazonas, Wilson Lima. Ele vai apresentar medidas para combater o déficit financeiro na área da saúde. Agora você pode acompanhar a fala dele. Queria que passasse aí para a próxima peça, próximo slide, só para que não volta. Aí, disponibilidade financeira. Só para que vocês tenham conhecimento, esses números estão no portal da transparência, mas aí às vezes são difíceis que as pessoas tenham acesso e consigam manipulá-los. Mas só para vocês terem aqui informações da arrecadação que foi no mês de janeiro. Então ali eu tenho receitas brutas, receitas, impostos e taxas, eu tenho ali o valor que foi arrecadado, 872 milhões, CMS, de IPVA, aí ali eu tenho o total bruto administrado pela Cefaz, tenho mais ali receitas vinculadas, e ali somando tudo, menos aquelas deduções ali do Fundeb, nesse ano de 2019, no mês de janeiro, nós arrecadamos 1.421 milhões. No ano passado, no mesmo período, nós arrecadamos 1.270 milhões de reais. Então, nós tivemos aí um aumento na arrecadação de 11,09, ou 11, enfim, nós tivemos um aumento de 11% em relação ao ano passado. Só que eu vou ali deduzir das receitas vinculadas, total de receita líquida, deduzido do Fundeb, aí eu tenho recursos vinculados, administrados pela Cefaz, que é o FTI, que é o FMPS, o EA, aí eu tenho receitas de folha, receitas vinculadas, não vinculadas de outros órgãos como Fundeb, SUS, Amazonprev, aí nos sobram aquele valor ali total de 154 milhões, e isso tirando também despesas obrigatórias, que são os encargos gerais. Quando eu chego nesses finalmente aqui, eu vou ver que o meu crescimento foi de pouco mais de 2%. Nesse janeiro de 2019 eu tive 154 milhões e no ano passado eu tive uma sobra no mesmo período de 151 milhões de reais, ou seja, eu tive uma diferença, um aumento real de 2%, algo em torno de 3 milhões de reais. Nós arrecadamos mais que o ano passado, mas no final das contas eu não tenho esse aumento tão significativo. É porque se vocês verem ali, olharem ali o serviço com o pessoal, nós aumentamos significativamente a nossa folha de pagamento e tivemos também outros encargos que foram aumentados. Repasse, por exemplo, para os poderes, isso daí aumenta percentualmente. Então é por isso que a gente vai ter um aumento de 10%, mas no final de tudo isso, esse nosso aumento real deve ser de 2%, e infelizmente é uma conta que não fecha, porque nós temos mais despesas do que receitas. Só para vocês terem ideia, no período de 2010 a 2017, a folha de pagamento, os custos com o pessoal aumentou 91%, e a receita só aumentou 61%, ou seja, não vai bater. E diante disso a gente está fazendo um esforço muito grande, junto com a Assembleia Legislativa, junto com os órgãos de controle, junto com as empresas e também com as cooperativas, para que a gente possa sanar dívidas da área de saúde, para que as pessoas não fiquem desassistidas. E aí eu vou mostrar aqui o próximo slide, para mostrar algumas medidas que nós estamos tomando para garantir o pagamento em dia das empresas da área de saúde que trabalham com RH, que trabalham com terceirizados, médicos, enfermeiros, serviços gerais, conservação. Uma das primeiras medidas vai ser a alteração da lei número 2.826/2003, que é o FTI. Estamos também já conversando com alguns bancos nacionais e internacionais, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, BID, BIDS, para operações de crédito. Vamos também abrir uma carta consulta para antecipação de royalties.
Vamos trabalhar para que haja um crescimento real da receita administrativa e nos próximos 15, 20 dias vamos lançar um plano de austeridade. E aí a imprensa também para dizer onde é que a gente vai começar a fazer os gastos para que efetivamente a gente possa fazer essa economia. Próximo slide. E a lei que a gente está encaminhando, a proposta, o projeto que a gente está encaminhando para a Assembleia Legislativa é que 40% do FTI seja utilizado para a saúde. Desses 40%, 85% serão pagos para o pagamento de terceirização de mão de obra na saúde, ou seja, para pagamento de salários. E 15% daqueles 40% ali vai ser de aquisição de equipamentos e materiais permanentes no interior, também na área de saúde, para aqueles municípios ali onde há gestão plena, que são municípios polo. Benjamin Constant, Borba, Coari, Fonte Boa, Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé. E uma observação, se houver até 10% dos recursos para os municípios que não possuem gestão plena em saúde. E aqui a gente vai apresentar para vocês um cronograma de como é que vai acontecer o pagamento das empresas da área de saúde. Referente ao mês de dezembro, nós já pagamos todas as empresas de recursos humanos. Há algumas pendentes por conta de documentação, mas o dinheiro está alocado, o dinheiro está em caixa. No momento em que essa situação de documentação for regularizada, a gente paga. E aí nós vamos fazer o seguinte, agora em fevereiro, nós vamos pagar todos os serviços que foram prestados em janeiro e vamos pagar 33,33% de uma competência. Ou seja, de um mês que está atrasado. Ou novembro, ou outubro, e assim sucessivamente. E quando for em maio, para que a gente possa renegociar, conversar mais uma vez sobre os meses que estão atrasados. E aí a gente também já vai estar dando uma resposta dessas medidas que a gente já tomou, principalmente na antecipação de royalties e também nas operações de créditos para sanar esses problemas. A gente está aqui à disposição. Calma aí. Venham botar o porta-microfone, Daniel. Por favor. Vai lá, parceiro, vai rápido, eu estou ao vivo. Dá o microfone aí. Põe o microfone da mão dele. Acho que eu não preciso usar aqui o microfone, não, né? Para poder todo mundo ouvir. Põe aqui, ó. Põe aqui esse aqui. Coloca aqui, aí eu... Eles pediram para o senhor falar no microfone. Tá bom. Quer segurar? Não? Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr esse aqui em cima dessa coisa. Porque esse aqui está muito frio, eu não vou conseguir botar em cima. Esse aqui, meu Deus. Assim? Não, só um pouquinho. Ainda não? Oi. Você pode falar no microfone para nós falar no... Tem que pegar aqui o microfone, não dá para ouvir assim não? Tem que pegar aqui o microfone. Oi. Assim, muito bem. Tá bom. Já todo mundo pronto? Posso fazer a primeira? Deixa eu só responder ali a dela que ela perguntou primeiro. Ela está perguntando qual o valor
o valor real, né, que vai ser disponibilizado ou quanto representa esses 40% do FTI. A gente depende da arrecadação. A gente tem uma expectativa de que esses 40% representem 350 milhões de reais. E 15% disso deve ser destinado para o interior, que é algo em torno de 50, 52 milhões de reais, de acordo com a projeção de arrecadação que a gente está fazendo. Governador. Minha? Sim. Mais velho. Governador, de acordo com o portal da transparência, o total das despesas desse ano são 17,2 bilhões. E está relacionado 2,4 bilhões para a área de saúde. Lá embaixo, quase no finalzinho, tem um item que se chama encargos especiais, que representa 21,4% do total do orçamento. E o senhor acabou de dizer que vai demandar em cima das instituições financeiras para trazer dinheiro para dentro do governo. Essa relação de encargos especiais é referente a empréstimo do governo, a herança que o senhor pegou? Como o senhor vai manipular esses números para atingir a meta de 2,4 bilhões para investir na saúde? Bom, eu vou dar aqui umas explicações e tem termos aí que são extremamente técnicos, mas eu tenho aqui o Alex da Cefaz, que é da Secretaria de Fazenda, que ele vai dar mais esclarecimento sobre isso daí. Mas o que acontece? Nós temos um orçamento de 17 bilhões. As nossas despesas são superiores a isso. Eu vou precisar de mais 2 bilhões de reais para eu pagar tudo que eu devo, né, de despesas do Estado. A gente está fazendo esses empréstimos porque o nível de endividamento do Estado nos permite fazer isso. Nós temos um limite de aproximadamente 900 milhões de reais para empréstimos. É por isso que a gente está fazendo, mas está fazendo de uma forma muito cuidadosa e de uma forma muito responsável para que a gente efetivamente possa cumprir, possa honrar com esses pagamentos. E daqui a pouco o Alex Delgado, que é da Cefaz, pode trazer outros detalhes sobre esses encargos especiais aí. Senador, o senhor falou com os deputados a respeito da tramitação do projeto, que vai seguir eu respondo. Como é que está a relação com os prefeitos, se eles realmente aceitaram essa alteração à lei para retirar esse recurso? Pois é, o que acontece? O dinheiro que vai ser destinado para o interior não vai ser mexido com esse dinheiro. É tanto que a gente colocou como condicionante que parte desses recursos sejam aplicados no interior. Vale lembrar que todo o dinheiro, todo o recurso da saúde também vai para o interior, recurso da educação também vai para o interior. Há uma destinação do FTI, que é para a CEPRO, que trata exclusivamente do desenvolvimento do setor primário, então não haverá perdas para os prefeitos e para os municípios. Com relação à questão da tramitação do projeto, já o presidente da Assembleia fala sobre isso. Governador, O senhor falou a respeito dos valores que o Estado está deficitário e tudo mais. Recentemente, o TCE disse que o senhor demitir 20% dos comissionados. O senhor pretende aceitar essa recomendação? Como vai tratar isso? Bom, eu já fiz isso, quer dizer, eu não demiti, eu deixei de contratar 20% de comissionados já prevendo situações como essa. E o TCE, automaticamente, os órgãos de controle tomam algumas atitudes e recomendações nesse sentido, todas as vezes em que há indicativo de que a gente vai ultrapassar ou estourar um limite máximo de gasto com o pessoal. E, tecnicamente, esse nosso limite já foi estourado. E aqui já vou adiantando que nos próximos 20 dias nós vamos baixar um decreto com algumas medidas de austeridade com o objetivo de fazer economia para que a gente possa voltar ou manter, pelo menos, a nossa boa relação com as instituições financeiras e também junto ao governo federal. Esse pacote de austeridade está com o salário? Não. Que medidas são essas? Bom, a gente vai divulgar daqui a 15, 20 dias, nós ainda estamos discutindo, mas redução de combustível, redução de veículos, alguns outros procedimentos que podem ser realizados pelo governo do Estado e que estão sendo realizados fora. Enfim, a gente vai detalhar direitinho depois, quando estiver tudo pronto. Nós temos uma minuta desse decreto, quando a gente fechar esse decreto, inclusive discutindo com a Assembleia Legislativa e com outros. Governador, sobre o hospital universitário da UEA, que o senhor havia mencionado, quanto efetivamente pode custar essa obra e de onde vai ser retirado o dinheiro para esse empreendimento?
Bom, o custo que a gente vai ter aí é mínimo na implantação desse hospital universitário, porque eu já tenho a estrutura pronta, eu tenho parte dessa mão de obra, o que a gente vai fazer é uma qualificação desse espaço para que efetivamente o hospital comece a funcionar. Já o Carlos pode falar mais sobre isso, secretário de Saúde, e dar detalhes técnicos. Mas essa semana nós já estamos montando um grupo de trabalho, daqui a um mês nós já estamos assinando o termo de cooperação técnica com o Hospital das Clínicas, com a USP em São Paulo, para que efetivamente a gente comece a fazer a implementação e também a qualificação desse espaço para o funcionamento dessa unidade. Essa unidade deve começar a funcionar em outubro, atendendo aproximadamente 17 especialidades. Qual é o impacto dessas medidas de austeridade que o senhor deve lançar? Isso deve impactar em quantos por cento? Bom, a nossa ideia inicial é que a gente economize 50 milhões de reais por mês. A pessoa do governador vai ficar em dia, saúde, esses problemas, CVU, de pagamento, fornecedor, o senhor tem uma previsão quando vai ficar em dia? Bom, é como eu apresentei ali o cronograma. Nós vamos pagar em dia, nós estamos pagando em dia a saúde, desde que a gente entrou, que a gente está pagando em dia a saúde. Temos algumas pendências, naturalmente, por questão de documentação, mas assim que forem resolvidas essas documentações, porque faz parte do processo, da questão burocrática, a gente paga, mas a gente vai começar, estamos pagando todo mundo em dia e começar a pagar parte do que ficou para trás. Então a gente vai pagar, por exemplo, agora em fevereiro, o que foi empenhado em janeiro e 33,3% de uma competência, seja novembro, seja outubro, de acordo com cada caso. Governador, quando a mãe e a filha que morreram na maternidade Ana Braga, o que o governo do estado está fazendo de procedimentos a partir de agora? Bom, primeiro eu quero lamentar o que aconteceu e a gente está apurando, está levantando todas as situações para encontrar os responsáveis ou se há. O senhor está falando em quanto em reais? Quantos investimentos estão feitos e para que áreas? Para a saúde, especificamente para a saúde. Qual seria o valor dessa operação? Algo em torno de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais de operações domésticas, operações com bancos nacionais, e algo em torno de 150 milhões de dólares com bancos internacionais. Seria para quando? Bom, é um procedimento que leva em média 3 meses. Ok, vamos ouvir o secretário de Saúde, doutor Carlos, por favor. Ou o presidente Josué Neto. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos aguardando essa matéria chegar na Assembleia. Ela pode chegar hoje à tarde, amanhã de manhã, amanhã de tarde. A previsão é que chegue esta semana. Assim que chegar, nós vamos conversar com os colegas que fazem parte das comissões permanentes que têm o objeto na área da saúde, serviços públicos, Comissão de Saúde, Comissão de Finanças, para que a gente possa fazer a tramitação da forma com que a sociedade exige. Se o governo explicar que nós vamos precisar tramitar em regime de urgência, nós temos duas formas: ou uma comissão especial, ou atendendo a um pedido de tramitação com as comissões em conjunto, um membro de cada comissão. Um membro da Comissão de Saúde, um membro da Comissão de Serviços Públicos, um membro da Comissão de Assuntos Econômicos e assim por diante. Caso não haja necessidade de tramitar em urgência, tramitará da forma comum, que são três sessões contínuas e que possa tramitar nas demais comissões. Contudo, eu entendo que nós vamos fazer essa tramitação o mais rápido possível, até porque a Assembleia Legislativa está tratando desse assunto com todo o sistema de saúde, mesmo antes de iniciar a 19ª legislatura. Ou seja, é algo que a Assembleia já tem tido diálogo desde o dia 15 de janeiro, pelas minhas contas. As comissões de saúde, as comissões de assuntos econômicos e de serviços públicos já têm tido esse diálogo com todo o sistema de saúde. Não é um assunto do qual nós iniciamos no dia 1º de fevereiro. É um assunto que já tem bem mais de um mês que a Assembleia Legislativa está tratando diretamente com o sistema de saúde, por ser exatamente a especialidade da nossa casa, que é o diálogo. Presidente, nessa reunião que vocês tiveram
definição é um percentual. Não, vai ser só esse ano que vai poder acessar. O limite do projeto é apenas o ano de 2019. Ele se limita a 2019 e é o percentual que foi colocado aqui. Algo a mais? Presidente, e os prefeitos procuraram o senhor dessa vez? Nós temos uma reunião com os prefeitos no próximo dia 25, que foi um pedido da Associação Amazonense dos Municípios para justamente tratar sobre este assunto. E o que nós... Segue até o dia 25? Em tese, segue até o dia 25 para esperar a reunião com os prefeitos? Será até o dia 25 a reunião. Portanto, só que, como a mensagem poderá chegar nos próximos dias, nós estamos abertos a marcar uma nova data antecipada com a Associação Amazonense dos Municípios. Presidente, o governador acabou de dizer que vai escalonar os empréstimos entre moeda nacional e moeda estrangeira. Se não me falha a memória, às vezes eu posso ter um Alzheimerzinho aqui e dá problema. Ele falou em 150 milhões de dólares, foi isso? 150 milhões de dólares vezes 3,57 mais ou menos, ultrapassa esse limite 600. que foi falado. Como vocês vão se posicionar em relação ao empréstimo em dólar? São duas operações distintas, não se trata da mesma operação. A primeira operação, o uso do FTI, até 350 milhões de reais, o previsto, de acordo com o percentual, ele já é uma previsão de caixa. A outra operação é uma operação de empréstimo, do qual, como já aconteceu em diversos outros governos, por exemplo, o Prosamin, foi todo feito pelo Banco Interamericano, pelo Banco Mundial. Então, isso é algo normal que faz parte da história, principalmente voltado para a infraestrutura e investimentos no nosso Estado. Algo mais? Senhor presidente, em primeiro lugar, parabéns pela vitória do seu time, o Vasco da Taça Guanabara. Segundo, como é que o senhor está vendo o fortalecimento do chamado? Tem que ser discutido com todas as tendências e orientações políticas e partidárias e ideológicas. Então, se a oposição crescer, é bom para o parlamento. Se os independentes, o bloco de independentes crescer, é bom para o parlamento. E se a base crescer, também é bom para o parlamento. As discussões fazem... O governador vai tratar sobre esse assunto. A base não é do presidente da Assembleia, a base é a base do que faz sustentação ao governo. Governador, essa é a sua base? Olha, eu estou conversando com todos os deputados e eu estou trabalhando com os deputados que estão muito empenhados em resolver os problemas do Estado do Amazonas. Eu vejo a coisa dessa forma. Se é base, se é independente, se é oposição ou situação, isso eu acho que a gente tem que deixar de lado e entender que a gente tem uma causa maior pela qual lutar. Deixa eu chamar aqui o Alex Deogípio, que é da Secretaria de Fazenda, e aí ele vai poder tirar aqui as dúvidas do caro colega. A tratativa do seu líder de governo. Já eu falo sobre isso. Boa tarde. Boa tarde, secretário. Então, em relação às dúvidas, vamos lá. Então, de acordo com o portal da Transparência, encargos especiais 3,7 bilhões para o orçamento de 2019. Então, ele representa quase 21% acima do orçado para a educação. Que quantidade de dinheiro que está aqui dentro e de que forma esses encargos especiais dificultam um pouco as atitudes proativas do governador para atingir as metas da educação nesse ano? Então, na realidade, aí na rubrica encargos especiais, você tem vários aspectos, né, que incluem também educação e transferências. Tem dívida, enfim, operações de crédito, uma série de coisas que vai englobar aí. Na realidade, o grande desafio do governo é em relação a todas as receitas vinculadas. Então, o que acontece? Hoje o Estado, como o governador já mencionou, ele trabalha com uma quantidade de recursos muito pequena, né? Você, apesar de ter uma arrecadação razoável, por exemplo, de 1,4 bi, grosso modo, que foi arrecadado no mês de janeiro, o que sobra efetivamente para o Estado é em torno de 140 milhões. O que acaba sendo um problema, porque você não tem liberdade para alocação dos recursos. Não mexe mais?
Na verdade, depois que você paga tudo, né, folha de pagamento, que você faz o repasse aos poderes, que você muito pouco para o custeio da máquina. Isso não é um problema só do Estado e dos municípios, é um problema também no âmbito federal, né? Inclusive, numa reunião que a gente teve no mês passado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele mesmo mencionou que um dos grandes problemas hoje para a administração financeira, né, do governo é justamente essa vinculação, que acaba engessando a máquina e fazendo com que o gestor acabe tendo problemas para custeá-la da forma adequada. Obrigado, boa tarde. Já vou aproveitar e adiantar as perguntas que já fizeram. Em relação à pergunta já feita pelo colega da Band, tomamos ciência da situação que aconteceu na maternidade. Essa é uma situação que sim nos preocupa, assim como uma situação que acontece em qualquer unidade hospitalar do Estado. Tomamos conhecimento das situações e do atendimento que foi realizado pela unidade. Até onde nos consta, o atendimento foi realizado da forma como preconiza o estabelecido na nossa regulamentação, mas é necessário, como em todo caso que acontece uma fatalidade tão séria quanto essa, que isso seja apurado. O processo de apuração já foi iniciado e tão logo ele seja encerrado, nós daremos comunicação pública das providências do ocorrido. Com relação à pergunta sobre o hospital universitário, é extremamente importante para a rede pública do Estado do Amazonas que haja uma diversificação do modelo aplicado. E é muito importante que o modelo que já é aplicado em outros estados e tem funcionado, como é o modelo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, possa aqui também ser reproduzido. Há um modelo de governança lá extremamente importante, onde há uma atuação conjunta tanto da faculdade quanto da Secretaria de Saúde. Esse é um modelo que nós já vimos estudando já desde a transição, é um modelo que vem sendo discutido com a Universidade do Estado do Amazonas, e é um modelo que nós pretendemos trazer para cá. E é um modelo que sim aplica a uma instituição nossa. Não se está falando necessariamente da construção de um hospital, mas sim da qualificação de uma unidade nossa já existente, como sendo o próprio Hospital das Clínicas ou o Hospital Universitário da Universidade do Estado do Amazonas. Nós já temos o Hospital Universitário Federal, por acaso estamos trabalhando neste momento com urgência máxima para que a nossa parceria com a HUGV possa seguir. É muito importante a discussão, além da própria Universidade Federal do Amazonas, com as recomendações passadas pelos órgãos de controle, isso é essencial para a gente, mas nós já temos esse modelo já aplicado, como é, por exemplo, que já funciona há mais de 10 anos com o Hospital Francisca Mendes. Alguém mais possui mais alguma pergunta? Na explicação dada aqui pelo governador, 85% daqueles 40% do FPI vai ser para pagamento terceirizado na capital. Em relação aos prefeitos, como é que você vai fazer para acontecer, já aconteceu os prefeitos assim perder esse recurso para pagar funcionário na capital? Não se está falando necessariamente de pagar terceirizado na capital, terceirizado. Então, nós temos prestação de serviços na saúde que o Estado do Amazonas paga, que não é só na capital, é em todo o Estado do Amazonas. Você pode citar alguns? Nós temos, por exemplo, uma terceirizada chamada IMEI, que presta serviço em Itacoatiara, por exemplo. Mas de cabeça eu não tenho todos. Nós temos condição e interesse em prestar todas as informações que foram solicitadas, inclusive por escrito. Mais alguma pergunta? O senhor falou desse último caso que aconteceu, que a mãe e a criança morreram, que vai ser apurado e tudo mais. Mas outros casos já aconteceram anteriormente. Eu queria que se já tem a apuração dos outros casos e que o senhor falasse também, enquanto eu estou no bloco, da questão do estoque dos remédios. Como é que está? Obrigado pelo questionamento. Existem outros 3 casos que aconteceram em maternidades. Esses 3 casos se estão em andamento para apuração, aconteceram agora nessa nossa gestão, a partir de janeiro. São casos que demandam uma atenção, até porque nos casos anteriores há indícios de violência obstétrica e existe uma preocupação nossa de governo para que isso não seja uma prática nas nossas unidades. Alguns deles nós, inclusive, comunicamos ao Conselho Regional de Medicina e aguardamos também a apuração deles, que é paralela à nossa, para o anúncio das situações e das providências que devem ser dadas.
Com relação ao abastecimento, essa é uma preocupação séria que todo o Estado do Amazonas tem, não só o Executivo, como também é a preocupação dos órgãos de controle e também da Assembleia. É uma preocupação zero nossa com relação ao fornecimento e chegamos a constatar a situação do abastecimento crítica tão logo na primeira semana. O índice de abastecimento é extremamente complicado pela ausência, inclusive, de processos licitatórios que deveriam ter sido planejados. Esses procedimentos estão sendo realizados nesse momento e a cada dia que passa há um aumento no incremento dentro da central de medicamentos. Nós imaginamos que já pelos próximos 15 dias nós conseguimos já dar uma estabilização no estoque que ainda é crítico e estamos fazendo toda a deflagração de procedimentos licitatórios para que dentro da central de medicamentos não aconteça desabastecimento. Hoje, todos os medicamentos e insumos que lá chegam são imediatamente enviados pelas unidades. Nós não temos ainda tempo de montar estoque porque estão sendo utilizados de imediato. Mas a preocupação diária e permanente nossa é essa situação. Tanto é que a medida judicializada que cobra o abastecimento já teve comunicação por parte da Procuradoria-Geral do Estado com a informação detalhada de todos os procedimentos que estão sendo realizados. Existem algumas questões burocráticas complicadas que precisam ser discutidas, porque a compra pelo Estado do Amazonas não pode ser feita sem a observância da licitação. E o processo de licitação exige um tempo que, apesar de toda a celeridade, ainda é superior do momento da deflagração ao fornecimento do que 60 dias. Nós não temos esse tempo e a população não tem esse tempo. Por isso as medidas de urgência foram adotadas, continuam sendo adotadas e comunicadas diretamente ao Judiciário. Sobre o uso de 25% do fundo, 40%, 25% aqui em Manaus e 15% no interior, isso não acabaria gerando uma distorção ainda maior na área da saúde em relação à capital e o município? Na verdade, não se está falando em uma aplicação que seja privilegiada na capital e nos municípios. A bem da verdade, muitos dos serviços que são pagos do serviço de saúde aqui na capital são para prestação no interior. Por exemplo, o abastecimento que se faz na capital se reflete ao interior. A compra de insumos que se faz na capital é enviada ao interior. A prestação de serviços que é feita por terceirizados não é só na capital, é também no interior. Então, nesse caso, não há desproporção, até porque o investimento que se dá na saúde pública é um investimento também de infraestrutura, também no próprio interior. Secretário, eu queria voltar lá na transição. Vocês não detectaram esse problema, principalmente dos remédios vencidos? O governo passado escamoteou, foi isso que aconteceu, a gente quer saber. Bom, na transição, informações nos foram comunicadas por diversos órgãos, inclusive o Ministério Público também nos comunicou ainda na transição a ausência de abastecimento, só que os números que obtínhamos naquele momento não refletiam necessariamente a realidade. A informação que detectamos tão logo assumimos a Secretaria de Saúde e observamos a Central de Medicamentos, davam conta de abastecimento na ordem de 11% do necessário. Isso é extremamente crítico e totalmente diferente daquilo que foi explicado